Primeiro problema. Ele coloca aqui, sintomas. Nenhum sinal de vídeo aparece no monitor. Aí ele dá informações adicionais, ó. O computador liga normalmente e você consegue ouvir bip que indica sucesso no autoteste, que ele ligou. Além disso, parece que o computador está carregando o sistema operacional normalmente, porque ele consegue ouvir o som inicial da entrada do Windows. Ou seja, apertei o botão de ligar e ver. Vamos clicar na tela do computador para ver, ó. Não dá nenhum sinal. Nenhum sinal. Vamos ver dentro do computador? Nenhum problema encontrado. Tudo encaixado, tudo no local. Então vamos lá. Nenhum sinal de vídeo aparece. A princípio, pode ser um monitor, simplesmente um monitor. Pode ser uma placa de vídeo. Vamos fazer um teste. Vamos clicar primeiro na placa de vídeo, mesmo sabendo que eu acredito que não vai ser essa a resposta. Eu tenho que desligar o computador e vir aqui, ó. Boa tentativa. Um defeito na placa de vídeo poderia fazer o computador funcionar normalmente, mas não exibe nenhuma mensagem no monitor. Mas você trocou a placa-mãe, a placa de vídeo. O problema continua. Toda vez que eu clico em um item aqui de hardware, é como se eu estivesse substituindo esse hardware. E olha que interessante, ele fica mais apagado, dando a entender que você, enquanto joga, já clicou na placa de vídeo. Logo, ele vai eliminando os problemas. Vamos tentar um monitor? Ó, muito bem. Você descobriu qual era o problema. O monitor está com defeito e não está exibindo imagens. Como é um dispositivo de saída, ele não influencia no funcionamento do computador. Por isso, o computador continua funcionando normalmente, mesmo com o monitor defeituoso. Isso é um problema típico em casos de descargas elétricas em monitores. Beleza, resolvemos o primeiro problema. E eu ganhei um HD. Vamos ao segundo. Vou ser um pouco mais objetivo agora. Às vezes o computador liga, apresenta bips curtos, bips longos, seguidos de 3 bips curtos. Às vezes funciona normalmente, certo? Na tela não aparece nada, não dá mensagem, não dá sinal. Beleza. Aparentemente isso pode ser um problema de memória, ou de limpeza, ou de troca da memória. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou desligar o PC. Deixa eu tentar limpar primeiro. Pode ser problema na memória RAM, como também pode ser problema de limpeza. Vamos limpar? Lembrando, no jogo do simulador de defeito da Intel, às vezes um problema eu tenho até 2 ou 3 soluções. O jogo, em determinado momento, pode te dar a resposta como a solução A. No outro momento, a resposta pode ser a solução B e, consequentemente, a opção C. Vamos sentar aqui, limpar primeiro o computador. De cara eu já acertei, ó. Muito bem. Você conseguiu um mau contato na conexão da placa de vídeo com o slot da placa-mãe, estava causando o problema. Olha que interessante. Vamos para o próximo problema. Aí eu ganhei agora uma memória RAM. Show! Terceiro defeito. Às vezes ao ligar o computador, autoteste, post, exibe a mensagem de falha no HD. Esse problema é específico. Falha no HD. O problema é onde? É um problema de hardware. O que eu tenho que ficar distinguindo aqui? Deu um problema? É um problema de peça, hardware, ou um problema de software? Nesse caso aqui, é bem intuitivo qual é a resposta. Deixa eu clicar na tela para ver, ó, erro de falha. Vou desligar o PC e vou trocar o HD. Parabéns, você descobriu o defeito. Um HD com grande dano na superfície do disco, no motor ou cabeça de leitura, ou ainda na placa de circuito esquema, geralmente associa esse problema a mensagem de erro. Então, pessoal, o HD tem essa característica. O SSD que não menciona aqui, ele é um circuito.
Então, se o circuito queimar, o SSD fica dando comportamentos estranhos nesse sentido. Beleza, vamos ao quarto defeito. Ao tentar, esse é bem específico também. Ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem: disco sem sistema ou defeituoso. Isso é um problema de hardware ou um problema de software? Nesse caso aqui, subentende-se que é um problema de software. Ele dá mais informações adicionais. O computador estava funcionando normalmente e quando ele de repente parou de carregar o SO, ele começou a apresentar essa mensagem. Vou tentar ver na tela. Olha lá. Espera aí. Se ele é um problema de software, vamos fazer o quê? Vamos reinstalar o sistema operacional, que seria formatar o computador. Vamos clicar aqui para ver se é isso? Olha que bacana. Muito bem. Você descobriu o defeito. Algum arquivo do sistema operacional necessário para o carregamento do mesmo foi apagado ou danificado por um mau uso ou até mesmo vírus. Ao restaurar o sistema operacional, foram gravados novos arquivos e acertou a correção. Esse é um problema muito específico na informática. Pablo, eu estou querendo mexer no computador, ele está dando essa mensagem de falha. Sistema operacional. Tem como reparar? Tem, mas fica uma bosta. Ele costuma dar problema depois de novo e assim por diante. Não funciona. Opa, ganhei o mouse. Vamos lá. Defeito 5. Durante a utilização do computador ou ao acessar alguns arquivos no HD, o computador trava durante alguns segundos e volta a funcionar. Às vezes, ao tentar acessar alguns arquivos do HD, o Windows avisa que eles estão corrompidos e não permite o acesso. Às vezes, pode ouvir uns estalos bem altos que vêm de dentro do computador. Presta atenção. Se eu não lesse a informação adicional, dava a entender que poderia ser vírus, software. Porém, quando ele fala de estalos, é um problema muito característico, talvez, de HD. Porque o HD tem uma cabeça de leitura. Ele tem como se fosse um pequeno disco de CD, pequenininho dele, e ele tem uma cabeça de leitura, que ele é milimetricamente projetado. Se ele sofre algum impacto ou cai, ela empena, e se ele empena, ela começa a estralar. Tac, tac, tac. Você está usando o PC, ele começa a fazer esse barulho. Isso é um indício que o HD já está dando problema. Mas é claro que hoje tem softwares como o Crystal Infodisk, que mostra na hora os status do HD para ver como é que está a saúde dele. Inclusive, vou deixar até o link desse software aqui embaixo na descrição para vocês. Beleza? Aí vamos lá. Vamos testar aqui para ver se é realmente o HD. Vamos desligar. É um problema de hardware. Vamos trocar o HD. Parabéns. Você descobriu o defeito. Um HD com setores defeituosos pode corromper os arquivos e ocasionar travamentos ou curtos ou até mesmo travamentos que é preciso desligar o computador e ligar novamente. Certo? Tá vendo que são problemas bem específicos da informática. Como eu já trabalho com isso há anos, para mim é tranquilo já chegar e resolver o problema. O intuito desse vídeo é destinado a alunos ou estudantes de tecnologia que pode literalmente aprender com isso. Vamos lá? Próximo problema. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes trava antes do boot. É uma questão até que a gente já viu isso daí. Então, se ele trava antes do boot, nós já descartamos o problema de software. Não é problema de software. Ele é um problema de hardware. Mas que hardware? Se ele trava antes do boot. Não é memória, porque se fosse memória, não ia dar nem sinal de vídeo. Mas está dando sinal de vídeo. Tá vendo? Certo? Não é limpeza, mas eu vou tentar colocar limpeza para vocês verem. Tá ligado? Desligar o computador. Ó.
Boa tentativa. Olha como é que o jogo é intuitivo. Boa tentativa. É muito comum mal contatos em processadores e pentes de memória causarem travamentos. Mas você trocou a memória e não resolveu, limpou e não resolveu o problema. Vamos tentar agora um processador. Boa tentativa. Boa tentativa. Vocês viram da outra vez que a gente respondeu essa mesma pergunta, ele deu uma outra solução. E ele fala aqui, ó, um processador defeituoso poderia realmente causar esse tipo de problema, mas você trocou o processador e o problema continua. Olha que interessante. Essa pergunta, neste jogo, por exemplo, ela tem três soluções. Da outra vez que essa questão apareceu em outras aulas, ela deu uma outra resposta que era processador. Agora não. Pera aí. Se eu testei, limpei e não resolveu. Se eu troquei o processador e não resolveu. Fonte não é porque ele está ligando. Sacou? Fonte não é porque ele está ligando. Drive de CD não é. Disquete não é. Placa de vídeo não é. Cooler não. Vamos tentar a placa-mãe? Boa tentativa. Aí ele continua aqui, ó. Uma placa-mãe defeituosa poderia realmente causar esse tipo de problema, mas você trocou a placa-mãe. Então, peraí, testamos. Limpamos, trocamos o processador, trocamos a placa-mãe. E o problema continua. Certo? E o problema continua. Vamos testar aqui o cooler? Muito bem. Tá vendo? Muito bem. Às vezes, o cooler está sobreaquecido, porque o processador, está sobreaquecido, porque o cooler está sujo. Então é recomendado que a cada 6 meses é feita uma limpeza interna na CPU e troca a pasta térmica, para justamente o calor de um dispositivo não ser transferido para, nesse caso, o processador. Então aqui foi colocado, ele colocou, muito bem, você descobriu o defeito. A ventoinha do cooler estava parada e não estava refrigerando corretamente o processador. Os computadores atuais, quando acontece isso, ele desliga sozinho, justamente para evitar que tenha problemas no hardware. Antigamente, isso era um problema muito silencioso, porque os PCs não desligavam. Isso há mais ou menos 10 anos atrás. Eles não desligavam, eles continuavam ligados. Quando você viu, o PC estava pegando fogo, dependendo da forma como local, como é que ele estava. Então aqui esse problema é bem característico. Vamos continuar aqui. 7. O computador trava ou reinicia sozinho em qualquer momento, durante a utilização de qualquer programa e às vezes antes do boot. Olha que interessante, a mesma pergunta anterior. Vamos testar agora, vamos desligar o PC, vamos testar se agora o processador. Boa tentativa, certo? Boa tentativa. Vamos tentar o cooler de novo? Boa tentativa, já não é mais o cooler. Ó, esse mesmo problema a gente viu que é o processador em um caso. A gente viu que no outro ele é um cooler. Agora, vamos tentar aqui a placa-mãe. Parabéns. Viram? O único problema, 3 soluções. O jogo ele trabalha dessa forma. Parabéns, você acertou. Uma placa-mãe defeituosa é a causa frequente de travamentos no computador. Defeito 8. Apesar de não haver distorções nas imagens, elas apresentam dentro do Windows com cores e definições muito pobres. Ao entrar nas configurações de resolução de tela, não é possível configurar para um número maior de cores. Vamos abrir para ver aqui. Nenhum sinal. Pessoal, isso daqui é o seguinte. Pode ser hardware, pode ser software. Pode ser uma simples instalação de drive. Vamos tentar aqui drive, ó. Ele tem que opção, ó. Reinstalação de drives. Vamos colocar aqui. Muito bem. Logo de cara acertei. Ele coloca, ó. Muito bem. Você descobriu o defeito. O drive é correto. Então todo computador, quando você formata, a imagem parece estar do tamanho de uma borracha.
No Windows 10 e Windows 11 a gente vê assim. No 7, antigo 7, você vê isso mais nítido, que a imagem fica feia, literalmente. No 10 e no 11, não fica assim, ele fica maior. Quando você instala o drive de vídeo, é como se ele aumentasse a resolução e ficasse um tamanho mais proporcional à tela. É isso que aconteceu aqui. Eu só reinstalei o drive do computador. Você descobriu o defeito, o drive correto para a placa de vídeo não estava instalado. Ganhou a caixinha de som. Vamos lá que está correto. O computador tem um drive de disquete, mas o sistema operacional não reconhece o drive. Isso aqui, esse problema nem a gente trabalha mais como técnico, porque disquete a gente não usa mais, certo? Vou desligar o PC e vou trocar o disquete. Boa tentativa, não é. O computador tem drive de disquete, mas o SO não reconhece o drive. Já que o drive, vamos tentar reinstalar o drive com o PC ligado. Ó, realmente, um problema de drive poderia causar, mas não é. Então, vamos lá. O drive, o A drive, né? O computador, deixa eu ver, não dá nenhuma mensagem para ele. O computador tem um drive de disquete, mas o SO não reconhece o drive. Tá, se ele não reconhece, vamos fazer o seguinte: configuração de setup dentro da BIOS. Olha aí, ó, parabéns. Na BIOS ele não estava ativado, não tem? Enable. Ele não estava ativado. Eu fui na BIOS e ativei ele. Então, parabéns, você acertou. Apesar de o drive disquete estar fisicamente instalado, ele não está configurado. Ó, ganhei o monitor, tô quase acabando o jogo. São 12 problemas, aparentemente. O computador trava sempre durante a execução de um determinado aplicativo. Esse é específico, é um problema de software. Se um aplicativo está dando problema, o que a gente faz? Reinstala ele, certo? Vamos aqui reinstalar, ó, cadê aqui? Ó, opa, reinstalação de driver, reinstalação de programas e aplicativos, ó. Muito bem, você acertou. Quando o problema é específico de um software, é só você reinstalar o software. Não tem paranauê nesse... Opa, ganhei uma CPU. Tô chegando no fim, hein? Vai dar tempo. Às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçosos. Quando liga, às vezes trava a execução. Opa, a gente já viu esse problema nesse mesmo vídeo. Pode ser limpeza, pode ser memória. Vamos desligar o PC, vamos limpar primeiro. Perfeito. Tá vendo? Você conseguiu. Apesar de não estar aparente, havia mau contato dos pentes. Ou seja, somente uma limpeza resolveu esse problema. Defeito 12. Ao tentar ler arquivos do CD, finado CD, nem usa mais. Alguns locais você acha ainda. O Windows exibe a mensagem de erro de leitura e alguns arquivos, às vezes, erro de acesso total. Vou desligar o PC e vou tentar trocar o leitor de CD. Perfeito. Resolvi o problema. Parabéns, você acertou. O leitor não estava lendo, ele estava ruim, só trocar ele. Escritórios de contabilidade usam muito isso hoje atualmente. Ó, de novo o mesmo problema. O computador trava e reinicia antes do boot. Vamos desligar, vamos limpar primeiro. Boa tentativa. Vamos trocar o processador. Parabéns. Lembra as 3? Deu os 3 aqui agora. Ó, ganhei estabilizador. PCzão tá chegando no fim. Ó, ao ligar a mensagem aparece o erro de leitura do HD. Já fala. Desligo, venho, coloco o HD. Boa tentativa, agora não é o HD. Se não é o HD, vamos limpar. Parabéns. Tá vendo? Ele deu erro no HD, só que ele estava sujo. Limpou, tudo que tem dele funcionou. O cabo de dados que liga o HD à placa-mãe estava com mau contato, que é aquele cabo SATA que a gente usa hoje. SATA dados. Opa, ganhei mais uma peça. Tá chegando ao fim. Tem que dar tempo. Ao ler os arquivos do disquete, o Windows exibe a mensagem de erro de acesso ao disco. Vou desligar, vou trocar o disquete. Parabéns, você acertou. Quando ele fala que o erro específico do negócio,
É em cima desse. Tá chegando ao fim. O computador está muito lento. Esse é novo. Tenta ler ou gravar arquivos, quanto para executar programas, digitar texto, etc. O que pode ser isso aqui? Vírus. Deixa eu passar um antivírus. Parabéns. Seu computador está lento, travando. Antivírus. Ó, você descobriu o problema. Um vírus de computador pode causar sintomas estranhos. Opa, ganhei o CD de instalação. Acaba, trem. O computador trava, reinicia em qualquer momento mas sempre depois do boot. Agora é depois do boot. Vão tentar sistema operacional? Muito bem. Muito bem. Alguns arquivos do sistema operacional podem estar danificados. Vou continuar. Opa, o PC está quase pronto e não acaba isso. Ó, ao apertar o botão de ligar e desligar, não acontece nada. O computador não liga, nenhum sinal. Isso é bem específico. Se eu estou apertando o botão de ligar, o computador não dá energia, não dá nada, eu vou desligar o PC e eu vou trocar a fonte. Eu vou trocar a fonte. Beleza, que o computador trava e reinicia sozinho em qualquer momento durante a utilização de qualquer programa, às vezes trava até antes do boot. Certo? Isso aqui pode ser um problema de HD, ou de HD não, processador. Boa tentativa, ele fala que não é. Vamos tentar limpar. Boa tentativa, também não. Vamos tentar o cooler. Boa tentativa. Vamos tentar a placa-mãe, que ele já deu esse problema. Boa tentativa. Bom, vamos lá. Tentei ali limpar, mesmo travando do boot. A gente viu que nas outras soluções foi processador, placa-mãe, cooler, limpeza. Antes do boot. Já que a gente foi para essa linha e não funcionou, vamos tentar trocar o HD. Não é comum dar problema causar travamentos nesse sentido. Vamos ligar o PC então, vamos colocar o sistema operacional. Pode causar travamentos no computador, mas nesse caso você reinstalou e não funcionou. Tá, vamos lá. Vamos tentar a memória. Só que eu tenho que desligar o computador. Memória. Muito bem. O defeito estava mesmo nos pentes de memória. Nesse sentido. Ganhei agora aqui um leitor de CD. Vamos ao defeito 20. Aqui ó, durante a utilização do computador, as imagens perdem a definição. Às vezes aparecem barras verticais na tela e cores estranhas. Então, pode ser um problema de placa de vídeo, pode ser um problema de reinstalação. Então, vou tentar aqui a placa de vídeo. Só que antes tem que desligar o computador. Parabéns, você encontrou o defeito, a placa de vídeo está com problemas, ocasionando distorções na geração de imagens. Olha que bacana. Opa, ganhei uma fonte. E o PC, parabéns, ótima pontuação. Continue estudando, você será um ótimo aluno técnico. O jogo terminou e você marcou 11.880 pontos. Esse é o jogo de simulador de defeitos, gente. Zerado para vocês. Agora ele monta, embora seja antigo, ele monta aqui bem antigo, né? Um PC e mostra aqui a versão final dele. É interessante, alunos, que vocês joguem esse jogo, aprendam os problemas e não saiam clicando, né? Realmente interprete. Peraí, se está ocasionando esse tipo de problema, o que é isso? O que está gerando? É hardware? É software? É interessante que vocês trabalhem nessa linha, nessa perspectiva, para que vocês possam de fato aprender. Com exceção dos problemas mencionados aqui de CD e problemas relacionados a disquete, o restante a gente não encontra mais esse tipo de problema, né? Disquete, CD. Agora, aquele que mostrou do disquete não ser reconhecido é porque na BIOS você tem que ativar. Isso é interessante. Hoje a gente trabalha muito com, se determinadas portas USB não estejam funcionando, pode ser que ela está desabilitada, pode ser que ela está queimada também, mas pode ser que está desabilitada.